Resumo do livro: Fundamentos da Clínica Psicanalítica, de Sigmund Freud. A maior parte do que governa sua vida não está nas decisões conscientes que você lembra de ter tomado, mas nos conflitos silenciosos que você nunca percebeu. Pensamentos reprimidos, desejos negados, medos antigos. É exatamente nesse território invisível que Freud mergulha quando constrói os fundamentos da clínica psicanalítica, revelando que compreender o ser humano exige escutar aquilo que ele não consegue dizer diretamente. Freud parte de uma ruptura radical com a ideia de que somos seres plenamente racionais. Ele propõe que a consciência é apenas a superfície, uma fina camada, enquanto a maior parte da vida psíquica acontece no inconsciente. É ali que ficam armazenadas experiências infantis, traumas, impulsos e desejos que foram considerados inaceitáveis e por isso reprimidos, mas que continuam atuando de forma disfarçada. A clínica psicanalítica nasce quando Freud percebe que sintomas não são aleatórios. Uma fobia, uma compulsão, uma paralisia inexplicável ou uma angústia persistente são formas simbólicas de expressão do inconsciente. O sintoma fala quando o sujeito não consegue falar. Ele é uma mensagem cifrada, um compromisso entre o desejo reprimido e as exigências da realidade. Ao invés de eliminar o sintoma rapidamente, Freud propõe algo revolucionário: escutá-lo. Na clínica, o sofrimento não é um erro a ser corrigido, mas um caminho para o autoconhecimento. O sintoma é tratado como um texto que precisa ser interpretado, não silenciado. Cada detalhe da fala do paciente pode revelar algo que escapa à lógica consciente. É nesse contexto que surge a técnica da associação livre. Freud convida o paciente a falar tudo o que lhe vem à mente, sem censura, sem organização, sem tentar parecer lógico. O objetivo é contornar a resistência da consciência e permitir que conteúdos inconscientes emerjam de forma indireta, através de lapsos, repetições, esquecimentos e contradições. A resistência, aliás, é um dos pilares da clínica. Sempre que o sujeito se aproxima de algo doloroso ou ameaçador, surge um bloqueio. Silêncios prolongados, racionalizações excessivas, mudanças repentinas de assunto. Para Freud, a resistência não é um obstáculo externo, mas parte essencial do processo, pois indica exatamente onde o conflito está localizado. Outro conceito central é a transferência. No ambiente clínico, o paciente passa a projetar no analista sentimentos, expectativas e emoções que pertencem a figuras importantes de sua história, especialmente da infância. Amor, raiva, dependência, medo. A transferência não é um erro, mas uma repetição viva do passado no presente, permitindo que antigos conflitos sejam revividos e elaborados. Freud compreende que a infância é decisiva. As primeiras relações moldam a estrutura psíquica. Experiências precoces deixam marcas profundas, mesmo quando não são lembradas conscientemente. O inconsciente não esquece, ele apenas muda a forma de se expressar. Aquilo que não pôde ser vivido ou simbolizado retorna como sintoma. Nesse ponto, a noção de repressão se torna fundamental. Reprimir não é apagar, é empurrar para fora da consciência. O conteúdo reprimido permanece ativo, buscando caminhos alternativos para se manifestar. Sonhos, atos falhos, sintomas físicos e comportamentos repetitivos são formas desse retorno do reprimido. Os sonhos, para Freud, ocupam um lugar privilegiado na clínica. Eles são a via régia de acesso ao inconsciente. No sonho, a censura da consciência enfraquece, permitindo que desejos reprimidos apareçam de forma simbólica. Por isso, o trabalho analítico não busca interpretar o sonho de maneira universal, mas compreender o significado singular que ele tem para aquele sujeito. Freud diferencia o conteúdo manifesto do sonho, aquilo que é lembrado ao acordar, do conteúdo latente, que corresponde aos desejos e conflitos inconscientes disfarçados. A interpretação não é um exercício intelectual, mas um processo construído junto com o paciente, respeitando suas associações e seu tempo psíquico. A clínica psicanalítica também se estrutura a partir do conceito de pulsão. Diferente do instinto,
A pulsão não tem um objeto fixo. Ela é uma força constante que busca satisfação e se expressa de maneiras diversas. Freud identifica principalmente as pulsões de vida, ligadas à preservação e à sexualidade, e as pulsões de morte, relacionadas à repetição, agressividade e autossabotagem. A repetição é um fenômeno central. Muitas pessoas repetem padrões que causam sofrimento e não compreendem por quê. Freud observa que o sujeito tende a repetir aquilo que não conseguiu elaborar. A clínica oferece um espaço onde essa repetição pode ser reconhecida, nomeada e gradualmente transformada em elaboração psíquica. O papel do analista nesse cenário não é o de aconselhar ou corrigir o paciente. Freud propõe uma postura ética de escuta, neutralidade e atenção flutuante. O analista não impõe sentidos, mas ajuda o sujeito a construir os seus próprios. A cura não vem de uma resposta pronta, mas da possibilidade de dar sentido ao que antes era vivido como sofrimento sem nome. A clínica psicanalítica, portanto, não promete felicidade imediata nem soluções rápidas. Ela oferece algo mais profundo: a chance de o sujeito se responsabilizar por sua história, compreender seus desejos e reconhecer os conflitos que o habitam. Não se trata de eliminar o inconsciente, mas de aprender a conviver com ele de forma menos sofrida. Freud inaugura uma visão de ser humano marcada pela complexidade, pela contradição e pela incompletude. O sujeito não é senhor de sua própria casa. Há forças internas que escapam ao controle racional, mas que podem ser escutadas, simbolizadas e transformadas através da palavra. E é justamente nesse ponto que a clínica psicanalítica se torna um espaço único. Um lugar onde falar não é apenas comunicar, mas criar sentido. Onde o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser uma linguagem. Onde compreender a si mesmo é um processo lento, mas profundamente libertador. À medida que o método psicanalítico se aprofunda, Freud percebe que o paciente não apenas recorda o passado, ele o revive na relação com o analista. Surge então a transferência, um fenômeno poderoso em que sentimentos antigos são deslocados para a figura do terapeuta. Amor, raiva, medo, dependência, tudo reaparece no consultório. A clínica deixa de ser apenas escuta e passa a ser experiência viva do inconsciente em ação. Freud compreende que a transferência não é um obstáculo ao tratamento, mas seu motor principal. É por meio dela que os conflitos mais profundos se tornam visíveis, atualizados no presente. O paciente não fala apenas sobre seus conflitos, ele os encena. E o analista, atento, não reage emocionalmente, mas observa, interpreta e devolve sentido, mantendo uma posição ética e técnica rigorosa. É nesse ponto que entra a noção de neutralidade analítica. Freud insiste que o analista não deve aconselhar, julgar ou conduzir a vida do paciente. Sua função não é oferecer soluções prontas, mas criar um espaço onde o inconsciente possa emergir. O silêncio muitas vezes fala mais do que qualquer palavra. Cada intervenção precisa ser precisa, econômica e no momento certo. Outro pilar essencial da clínica é a resistência. Sempre que o inconsciente se aproxima de conteúdos dolorosos, o psiquismo reage. O paciente esquece sessões, muda de assunto, racionaliza, ironiza, adoece. Freud ensina que essas resistências não devem ser combatidas de forma direta, mas compreendidas como sinais valiosos de que algo importante está prestes a emergir. A interpretação nesse contexto não é uma explicação intelectual. É um ato clínico. Quando bem colocada, ela produz deslocamento psíquico, abre novas associações, provoca silêncio reflexivo ou emoção intensa. Uma interpretação mal feita pode fechar o paciente. Uma interpretação precisa pode reorganizar toda uma narrativa interna construída por décadas. Freud também alerta que o inconsciente não segue a lógica do tempo linear. Para ele, passado e presente coexistem. Um trauma infantil pode operar com a mesma força na vida adulta, como se tivesse ocorrido ontem. Por isso, a clínica psicanalítica não busca apenas fatos, mas sentidos. O que importa não é apenas o que aconteceu, mas como foi simbolizado,
Ou não, nesse percurso, os sonhos ganham lugar central. Freud os define como a via régia para o inconsciente. No sonho, os desejos reprimidos encontram formas disfarçadas de expressão. A clínica não interpreta sonhos como símbolos universais, mas como construções singulares, ligadas à história e à linguagem do próprio paciente. Cada sonho é uma carta cifrada do inconsciente. Ao longo do tratamento, o paciente começa a perceber padrões repetitivos em sua vida. Relações que fracassam da mesma forma, escolhas que conduzem ao mesmo sofrimento, sabotagens recorrentes. Freud chama isso de compulsão à repetição. A clínica não tenta interromper essas repetições à força, mas torná-las conscientes, para que deixem de operar no escuro. Freud compreende que o sofrimento psíquico não é um erro do sistema, mas um efeito do conflito entre desejo, moral e realidade. O sujeito sofre porque deseja, e deseja coisas que nem sempre pode aceitar ou realizar. A clínica psicanalítica não promete felicidade plena, mas uma vida mais consciente, menos dominada por sintomas inconscientes. Com o avanço da análise, o paciente deixa de buscar respostas no analista e começa a construir suas próprias elaborações. Esse é um sinal de maturidade do processo. A fala ganha mais responsabilidade, menos queixa e mais reflexão. O sujeito passa a reconhecer sua participação inconsciente no próprio sofrimento, sem culpa, mas com lucidez. Freud também deixa claro que a clínica não é rápida. O inconsciente não se submete à lógica da urgência. Cada sessão é parte de um processo maior, onde avanços e retrocessos fazem parte do caminho. A pressa é inimiga da escuta profunda. O tempo da análise é o tempo do sujeito. Ao final, o que se transforma não é apenas o sintoma, mas a relação do indivíduo com seu próprio desejo. O sujeito passa a suportar melhor suas faltas, limites e ambivalências. Ele deixa de buscar garantias externas e começa a sustentar sua própria posição no mundo, com mais responsabilidade psíquica. Freud encerra seus fundamentos mostrando que a clínica psicanalítica é, acima de tudo, um encontro com a verdade subjetiva. Não uma verdade absoluta, mas aquela que organiza o sofrimento de cada um. Tornar essa verdade consciente não elimina o conflito humano, mas torna possível viver com mais liberdade interna. No fundo, a psicanálise não ensina como viver, mas como escutar aquilo que, dentro de nós, insiste em falar. E talvez seja justamente essa escuta profunda que transforme dor em compreensão, repetição em escolha e sofrimento em consciência.